Boa noite a todos. É uma alegria, uma honra estar novamente aqui na Fraternidade. É um momento que a gente pode realmente trocar ideias. A gente tem feito, e fizemos isso bastante hoje, não? Desde as 5 da tarde a gente tem conversado, e aqui novamente parece que é apenas uma extensão realmente desse papo. Aliás, eu fico bem à vontade de falar isso, né? Desse contato fraterno. A Fraternidade parece que é um lugar bastante apropriado para a gente lembrar da importância desse contato fraterno. Hoje, como apresentado, nós vamos falar sobre o bem. E, na verdade, começa com uma pergunta, né? Que serve muito bem para o título da exposição. O que é o bem? É curioso porque, quando eu tenho a chance de apresentar essa palestra, quando as pessoas ligam, olha, qual que é o tema da palestra? O bem. E muitas vezes, ou quase sempre, há um certo silêncio. É interessante, a gente está precisando disso. O bem. E, de fato, a motivação dessa exposição surge de algumas conversas da experiência diária sobre a necessidade que nós temos de coisas boas. Essa é a verdade. Desnecessário dizer aqui, especialmente em momentos pelos quais nós passamos hoje, como realmente isso faz falta. Agora, a grande questão é, será que nós sabemos, de uma forma simples, clara e objetiva, reconhecer o que é o bem? Veja que isso é uma pergunta bastante interessante, porque muitas vezes algumas coisas passam pela nossa frente, e se a gente não tiver claro que aquilo é uma coisa boa, a gente não vai pegar para a gente. De outra forma, se alguma coisa passar na minha frente e eu julgar que aquilo é bom, mas não é bom, eu vou ficar com uma coisa ruim para mim. Então, aqui são algumas reflexões, alguns apontamentos, alguns toques, realmente é uma conversa de verdade, uma conversa, concordo, um pouco diferente. O ideal é que nós pudéssemos sentar e trocar experiências. Eu tenho certeza que cada pessoa nessa sala, ou cada pessoa que está nos assistindo agora, teria uma belíssima resposta para dar sobre o que é o bem. É que, naturalmente, são alguns pontos, é uma linha de raciocínio que fica o convite aí para a gente depois, quando achar que é interessante, quando julgar que seja necessário, continuar essas reflexões em conversas, em pensamentos, enfim, espero que isso não acabe aqui, que seja o ponto de partida, não o ponto de chegada. Mas vamos lá, então, fiquei pensando, né? Como é que a gente poderia entender o que é o bem? Alguns exemplos para a gente pensar aqui. Será que o bem é fazer as pessoas felizes? Seria uma pergunta interessante, não seria? Certamente, daquilo que a gente escuta no nosso dia a dia, aquela pessoa bondosa, de algum jeito a gente relaciona isso com a busca da felicidade, não só dela, mas sobretudo das pessoas. Poxa, aquela pessoa, aquela que ajuda todas, aquela realmente onde ela passa, espalha a felicidade. Não seria uma linha de raciocínio, um jeito de pensar, um jeito de entender o que é o bem interessante? Não é isso que a gente vê mais ou menos no dia a dia? Uma pessoa que se preocupa em tornar as demais felizes, certamente está praticando o bem, certamente é uma pessoa bondosa, certamente isso de alguma forma se relaciona com aquilo que a gente entende sobre o bem. Pois bem, então só imaginar que o bem seja só e somente só essa busca pela felicidade, no jeito mais comum possível, daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, a gente pode cair no risco de cair numa situação dessa. Quem já teve filhos aqui vai entender o que eu quero dizer. Dia de levar a criança para tomar vacina. Eu choro junto. Especialmente quando é criança, e quando é menino, então, aí é um terror. Ainda a mulher que a gente tem aquela coisa, né? Puxa, a mulher que é forte, mas olha, a gente vai levar as crianças para tomar vacina, não é duro? Estamos ou não estamos fazendo bem para aquela criança? Alguém tem alguma dúvida? Não. Pergunta para ela se ela está feliz. Eu quero dizer que é um exemplo simples, né? Bastante
bastante ali específico, né? Mas para mostrar que se a gente imaginar que felicidade é apenas aquele sentido mais imediato, mais comum que a gente dá, que é ver realmente um sorriso no rosto, não, então eu não vou poder fazer isso. Ou até vou colocar em xeque se eu estou fazendo bem mesmo, a criança está sorrindo, ou a criança não está sorrindo, está chorando. Então o bem é mais do que isso. Não é simplesmente distribuir sorriso. Também é, certamente, isso é irretocável. Mas não, a definição ou a ideia não é só isso. E é importante que ter isso em mente, porque veja que na nossa vida, mesmo depois dessa fase natural das vacinas, das injeções, veja que nós recebemos uma série de agulhadas da vida. Correria no trabalho, ou ainda isso até eu poderia acreditar as pessoas, mas na vida como uma forma geral. Às vezes é uma doença que aparece, às vezes é uma situação de conflito, a morte. Alguém tem alguma dúvida de que cada um de nós aqui vai chegar o dia que literalmente nós vamos deixar de viver nesse mundo? Se eu imaginar que o bem é apenas essa felicidade imediata, facilmente eu posso colocar em xeque, mas será que esse negócio é bom então mesmo? Será que a morte, como vista e entendida no nosso dia a dia, será que ela pode ser associada a uma coisa boa? Veja que o Espiritismo, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já se antecipando, para que não haja dúvidas. Veja que o Espiritismo tem belíssimos argumentos, claros, simples, lógicos, para mostrar que sim, isso faz parte de um plano elaborado pelo Criador, em nosso benefício. Há um bem envolvido. Pode ser que a gente não entenda do primeiro momento. Como uma criança, não adianta, ela não vai entender que aquilo é bom para ela. No primeiro momento, depois que a gente cresce, a gente, graças a Deus que a medicina fez as vacinas, senão seria muito pior para a gente. Nós estamos fazendo essa comparação com crianças para mostrar que, em muitas situações, nós nos comportamos como crianças, perante as leis que governam cada um de nós, as leis que regem realmente o universo. Bom, então, a gente viu que o bem não é simplesmente essa felicidade, né, como entendida. Vamos dar um outro exemplo, ainda nessa linha, para que, novamente, não haja dúvidas. Será que o bem poderia, então, ser isso aqui? Não. Bem, então, pelo menos comigo mesmo, eu tenho que estar sempre feliz. Isso seria um indício que eu estou ali sempre nesse caminho do bem. Entendido aqui a felicidade, novamente, no sentido mais comum, mais simples que nós temos no dia a dia. Se a gente também entender que o bem é só isso, né? Pelo menos a gente, pode ser que eu não esteja, que aquela criança, que eu apliquei a injeção, que eu fui levar para aplicar a vacina, ela não seja feliz, mas eu ali, eu estou sorrindo porque eu sei que é para o bem dela. Mas se fosse só isso, também ficaria difícil explicar uma situação dessa. Quem tem filhos também há de concordar, que é uma situação bastante, várias vezes agradável, que eu estaria contrariando até o próprio título da palestra, mas é difícil, que requer realmente uma postura até firme nossa, firmeza mesmo. Aquele momento que a gente chama a criança, não, isso não pode fazer mais. Se for por esse caminho, algo de ruim vai acontecer com você. Sabe aquela chamada que a gente já fez com os filhos e certamente, né, muitos de nós, se não talvez todos aqui, já levou dos pais? Que situação que a gente faz isso? Novamente, eu uso palavras do nosso dia a dia, para a gente entender. É uma análise assim, um pouco mais ligada ao nosso dia a dia. Depois a gente vai fazer uma análise mais espiritual. Mas no nosso dia a dia, quem se sente assim super realmente feliz? Nossa, hoje eu dei aquela bronca no meu filho, estou feliz da vida. Quem que sente isso? É um esforço grande que a gente tem que empregar nesse processo de educação. E a gente só faz isso por quê? Por que a gente dá bronca de verdade? Estou falando aquelas broncas mesmo, né? Por que a gente dá essas broncas de verdade aos nossos filhos? Porque a gente quer o bem das crianças.
mesmo que materialmente, mesmo que exteriormente, ninguém está sorrindo ali não. Veja que se a gente procurar o bem apenas em coisas que os nossos olhos de matéria são capazes de enxergar, vai criar um belíssimo ponto de interrogação. Um buraco, realmente. Como é que a gente vai explicar isso? Está ficando bravo com a criança? Não, mas isso não é o bem. Como não? A gente ter a responsabilidade em nossas mãos de conduzir um espírito para o caminho certo, e por vários motivos nós sabemos bem como são as crianças, porque nós fomos crianças. Estou pegando o exemplo dos filhos, que me parece um exemplo mais comum no nosso dia a dia, mas também serve muito bem entre nós adultos essa conversa aqui, tranquilamente. Mas voltando ao exemplo dos filhos, se cabe a gente conduzir esse caminho, por que não? Olha, vem cá, é por aqui. Depois, quando cresce, naturalmente, é uma outra história, mas o sentido do dever cumprido, mesmo que ele não esteja enxergando isso com os meus olhos materiais, mas há um sentido ali, e o sentido que está por detrás disso, o bem. Já nessa primeira parte, dá para a gente então tirar uma ideia geral. Nem sempre fica evidente o bem do ponto de vista material. Quando eu falo material, é aquilo que eu consigo enxergar. Se eu imaginar que o bem, no mundo como a Terra, ele está simplesmente relacionado a situações dessa felicidade exterior, que é importante, não tenho dúvida disso, é algo extremamente importante, faz parte da nossa vida, mas o que a gente tenta apresentar aqui é um outro aspecto. É um aspecto que nem sempre aquilo que a gente está enxergando representa o quê? O todo. Consegue explicar o todo. Há situações que, ao contar até rapidamente, um dia eu fui fazer uma palestra numa casa, eu dei o exemplo, eu dei o título, é o bem. Aí a pessoa, olha, será que não fica melhor dizer assim, o bem faz bem? Eu parei, pensei, eu falei, bom, é verdade, o bem faz bem, mas nem sempre no momento que a gente espera que ele vai fazer. Novamente, pode ser que numa situação dessa, ou aquela da vacina, naquele momento que eu esteja executando realmente o bem, se eu for procurar algum ponto de apoio, fica difícil, eu tenho que fazer pela firmeza, pela minha vontade de fazer o bem, ainda que naquele momento eu não esteja colhendo nenhum fruto. Agora, me adiantando um pouco algumas coisas que a gente vai tratar mais um pouquinho para frente. No curso do tempo, aí aparecem os resultados. Quantas vezes, convido aqui a todos buscarem na memória, que acho que fica mais fácil com esses exemplos. Quantas vezes a gente não teve uma conversa dessa, ou do lado dos pequenos, ou do lado dos adultos, que foi capaz de produzir maravilhas na nossa vida, verdadeiras maravilhas, ainda que naquele exato momento parecia ser a pior coisa que estava acontecendo com a gente. Se for o lado das crianças, por exemplo, puxa, eu tomei uma bronca na escola, eu lembro de situações que o professor chamou ali, deu aquela bronca, a gente queria cavar um buraco e se colocar dentro. Agora, e no curso do tempo? E as consequências dessas ações na aparência, só na aparência que eram ruins, que eram desagradáveis. Nossa, quer dizer que toda briga, todo conflito é algo bom? Não, não é isso. Mas há situações onde o bem, ele está longe dos nossos olhos. Mas veja que a gente executa ele, às vezes até mesmo sem se dar conta. E executa porque nós usamos o que nós temos de melhor. Nossos bons sentimentos. Numa situação dessa, novamente, os pais comprometidos não terão dúvida de fazer aquilo. E só fazemos porque queremos o bem, porque amamos aquelas pessoas. Para resumir tudo o que nós falamos aqui até esse momento, tem uma frase num texto muito bonito, mas bonito mesmo. Certamente muitos aqui já ouviram falar, chamado O Homem de Bem. Tem tudo a ver aqui com essa exposição, na verdade. É um texto que está no livro, publicado por Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então está lá, O Homem de Bem. E é um texto não muito grande, mas ele é bem completo, é muito bonito. Ele dá vários aspectos do que os bons espíritos entendem
do que seja o homem de bem. E logo no início, há essa afirmação aqui. Ó, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Vou ler de novo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Olhando essas palavras, parece evidente realmente. Olha, não, ok, quem é justo, que é bom, que é caridoso, e faça isso na sua maior extensão. Vamos tentar desmembrar cada pedacinho, ou alguns pedacinhos dessa frase, para a gente tentar entender o que está por detrás das palavras. Não que seja incompleto ali, não, mas usando um pouquinho do nosso raciocínio, dá para a gente tentar fazer algumas ligações com aquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós falamos aqui, né? Lei de justiça, ser justo, o que significa ser justo? Quando nós falamos de lei de amor, o que significa o amor? Veja que aqui tudo isso a gente está colocando para entender o que é o bem. Por esse raciocínio, cada uma dessas palavras, a gente poderia parar aqui e pensar e conversar um pouquinho sobre elas. É lógico, né? Se a gente for por aí, talvez a coisa não tenha fim, mas não é esse o objetivo, não. É mostrar que, por detrás das palavras, veja, por que a gente fala uma coisa? Só um parênteses para a gente raciocinar aqui. Por que a gente fala? Qualquer palavra, nosso dia a dia. Porque a gente pensou. A palavra é apenas uma rápida extensão, uma breve extensão, melhor dizendo, um breve pedacinho dos nossos pensamentos, que por sua vez eu posso fazer uma ligação direta com os nossos sentimentos. Por isso que muitas vezes os Espíritos falam, olha, as palavras, elas não conseguem expressar, conseguem mostrar tudo o que nós sentimos, e é verdade, quem aqui nunca se deparou com aquela situação? Quer falar uma coisa, até fala, mas, nossa, não era bem isso que eu queria dizer. Então, as palavras, elas expressam um pedacinho de algo maior. Então, é nesse sentido que a gente vai tentar aqui buscar um pouquinho por trás. O que será que a gente pode entender aqui como uma lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza? Porque os Espíritos disseram aqui, fazendo isso, olha, a gente entende que essa é uma pessoa de bem. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui na lei de justiça. O que será que é a justiça? Aqui é um ponto, veja, não é o único, certamente a gente parasse aqui e perguntasse, olha, o que cada um entende por justiça? Teríamos muitas ideias e elas, de um jeito ou de outro, mesmo variando, talvez aqui, variando lá, elas iam se encontrar em algum ponto. Aqui é um desses pontos, olha, a lei de justiça, ela leva a necessidade de muitos, a sociedade, de várias pessoas, e não apenas de uma única pessoa. É assim que talvez uma das maneiras de a gente entender aqui o que os Espíritos quiseram dizer com a lei de justiça. O homem de bem é aquele que olha, a pessoa de bem, né? Adequando para as palavras aqui do século XXI, né? As pessoas de bem são aquelas que olham, tentam olhar o todo. Dá um exemplo prático para a gente entender, ainda pegando aqui os filhos como exemplo. Imagina uma partida de futebol, a molecada jogando futebol ali. Aí, por um motivo ou por outro, o time, a área do meu filho, toma um gol. E a criança, não, mas eu queria ganhar, olha, vou me sentir muito bem se eu ganhar. Teria cabimento o pai ali entrar no time do filho e falar, não, peraí, deixa comigo que o papai vai fazer uma coisa boa para você, eu vou lá e vou fazer um gol para você. É uma situação tão absurda que é até esquisito falar, tenho certeza que é muito mais esquisito ouvir. Por que é esquisito? Por que é impensável uma situação dessa? Porque se a gente fizesse assim, a gente ia estar olhando só para a necessidade daquele, de uma única pessoa. Tenho certeza que se alguém imaginou aqui a situação, a primeira palavra que vem aqui, né, o primeiro conjunto de palavras é, isso não é justo, colocar um adulto no meio dos pequenos, e não é mesmo. E por que não é justo? Porque, novamente, a gente está olhando ali o todo.
Olha, se um está querendo ganhar, está querendo jogar, o outro também. E uma pessoa de bem, então, nessa situação, não ia se preocupar em atender a necessidade, e aqui talvez caberia até uma outra palavra, não bem necessidade, um capricho. Veja que a palavra capricho, ela está no lugar da necessidade, porque a necessidade é uma coisa que realmente a gente precisa, algo que seja de verdade boa para a gente, não que seja apenas boa na aparência. Então, se eu entender o bem como sendo algo justo, eu tenho que olhar, olha, um tem uma necessidade, mas nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade. E a lei de justiça lembra isso para a gente, nós temos que levar em consideração o todo. Agora, o indivíduo, ele é importante ou não é? Claro que é importante. É aí que a gente tem que, veja aqui, tem 3 coisinhas lá, uma lá da outra, a lei de justiça, a lei de amor. O que a lei de amor diz, lá da justiça? É estar próximo. Então vejam, ainda naquele exemplo, da criança jogando bola ali, ela está perdendo, ela quer ganhar. Então a gente explica, não pode. Mas vem cá com o papai, senta aqui, vamos conversar um pouco. Porque se eu não conseguir de verdade me aproximar das demais pessoas, ou que seja aquelas bem próximas ali da gente, e entender de verdade qual que é a real necessidade dela, como é que eu vou fazer o bem para ela? Percebe que a lei de amor está junto aqui, que é aquela que aproxima. Eu só vou poder realmente fazer o bem para as demais pessoas se eu conhecê-las a fundo. Se eu souber, até para dentro das minhas capacidades, das minhas limitações, que seja, produzir algo de bom. Agora, se eu não conhecer ali a pessoa, o próximo, como diria Jesus, como que eu vou ajudá-la? Não dá para praticar o bem nesse sentido mais espiritual, ou unicamente espiritual, como os Espíritos apresentam aqui, sem esse contato. A proximidade entre as pessoas. Por isso que a lei de amor é importante. Aquela que aproxima as pessoas, não aproxima no sentido mais amplo e mais extenso possível. A lei de amor coloca as pessoas para conversar, olha, mas você quer ganhar o jogo? Não, mas veja, tem ali as demais pessoas, tem os demais alunos, os demais jogadores, uma conversa. Teria muitas definições sobre o que é o amor. Mas talvez no sentido mais simples possível, é que a nossa tendência é realmente de desejo de estar próximo das pessoas. Não é isso? Nós amamos alguém, não queremos ficar próximo? É só isso. É verdade que a gente, novamente, teria muito o que falar sobre amor, mas um jeito simples para a gente empregar e entender no nosso dia a dia, aquilo que aproxima de verdade e mais ainda, que seja duradouro. Porque, do ponto de vista espiritual, o que vale realmente é aquilo que seja consistente, que dure realmente. Tem a lei da caridade ainda. Então, o que é a lei da caridade? Como é que ela se mistura, se funde? Como é que uma apoia a outra? Eu posso levar em consideração, então aqui eu não vou olhar apenas para o indivíduo, olhar para o todo. Eu posso desejar estar próximo, ali, conhecer as necessidades, mas não adianta eu levar em consideração as reais necessidades, conhecer essas reais necessidades, se eu não empregar recursos, se eu não me doar, realmente, não fazer as coisas acontecerem. É aqui que entra, a caridade. Mover nossos melhores recursos. Muitas vezes abrir mão de coisas que nós fazemos, coisas que nós queremos, e para os demais. Sempre temos que fazer isso? Veja, a gente só consegue ajudar as pessoas, enxergar as limitações das pessoas, se nós fizermos
primeiro com isso mesmo, com a gente. É aquela velha situação, uma pessoa está se afogando. Como é que eu posso ajudar ela se eu não sei nadar? Então, na caridade, ela leva em consideração vários aspectos, até as minhas possibilidades. Olha, eu não posso te ajudar, mas deixa eu dar uma pensada, talvez eu possa procurar alguém que possa fazer isso. Que entra num outro aspecto, o homem de bem, ou fazer o bem, não é simplesmente a gente, como a gente vê isso até muitas vezes, as pessoas que chegam pela primeira vez no centro espírita, nossa, eu quero fazer, eu quero acontecer. Claro, tem tempo para tudo, mas desde que a gente saiba, em primeiro lugar, opa, para lá, qual que é a minha real disponibilidade? É o exemplo, novamente, né, da pessoa que está se afogando. Vale a pena? Será que tem cabimento eu pular na água e morrer junto? Ou deixa eu ver quem que possa ajudar de verdade? Essas avaliações que nós temos que fazer no dia a dia. Deus deu uma coisa muito importante, muito poderosa para a gente, que é a nossa capacidade de pensar. E esse pensamento, isso é um jogo de palavras, né? Talvez nem dê para separar isso direito, mas para a gente entender. E esse pensamento guiado pelo amor, pela vontade realmente de ajudar as pessoas, são nossos guias. Se alguém perguntar, mas qual que é a regra geral aqui para a gente empregar isso? Ainda vale a máxima de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ainda vale o questionamento, puxa, o que eu gostaria para mim? Eu gostaria isso. Poxa, então eu vou empregar isso, porque se nós somos capazes de, pelo menos melhor do que as demais pessoas, né, olhar para a gente mesmo e entender as nossas necessidades. Se nós pelo menos empregarmos isso para com as demais pessoas, talvez não vai resolver tudo, certamente, mas vai ser um bom começo. Enfim, não tem uma questão, não há uma resposta pronta. Existe aquele que a gente vive todo santo dia. A gente acordar, encontrar pessoas, conversar, trocar ideias, conviver. Em tudo isso, a gente conseguir tanto quanto possível levar em consideração, então, a justiça, amor e caridade, junto com essa maior pureza, talvez esse é um aspecto que o Espiritismo pode ajudar bastante, que é levar em conta a nossa natureza espiritual. Muito do que eu falei aqui só faz sentido do ponto de vista espiritual. Muitas vezes a gente analisar algumas coisas do nosso dia a dia, sem levar em consideração que nós somos espíritos imortais, fica difícil. Falei agora há pouco aqui da morte. Mas quem em sã consciência vai dizer que a morte é uma coisa boa? Mas do ponto de vista espiritual, entendendo que a nossa vida, ela não começa no túmulo, ela não começa no berço, e a nossa vida também não termina no túmulo, o jeito de olhar a vida muda. E muda bastante. E de uma forma assim imediata, simples. É nisso que os Espíritos dizem, olha, na sua maior pureza. A gente for levar em consideração apenas a matéria, fica difícil explicar algumas situações que nós vivemos. A maior pureza é primeiro entender que nós somos espíritos. E aquilo que a gente está enxergando no nosso dia a dia aqui é apenas uma parte da história. Uma parte pequena, na verdade. Vamos em frente. Um outro jeito aqui, então, de resumir, de juntar um pouquinho várias coisas que nós falamos aqui, olha, com respeito à nossa verdadeira natureza espiritual, olha, todos somos criados por Deus. Cada um de nós, cada indivíduo, cada ser nesse planeta. E a nossa experiência diária, aquilo que a gente vive no dia a dia, mostra isso aqui, olha. Nós somos indivíduos, somos pessoas únicas, mas, novamente, vivemos numa coletividade, vivemos em sociedade. E como é que é viver em sociedade? Nós sabemos muito bem. É uma
mistura de opiniões, é uma mistura de situações, mas se a gente parar para pensar, e novamente, me parece que a palavra que cai bem aqui é isso, é fazer um pequeno esforço de olhar isso do ponto de vista espiritual. Há duas situações, todas elas se resumem a duas únicas situações. Muitas vezes não, a todo momento, nós aprendemos com essa coletividade, e muitas vezes os aprendizados são doloridos, não tenham dúvida disso, e ao mesmo tempo nós temos o que contribuir, nós temos o que ensinar para essa coletividade. E quando eu falo coletividade, sociedade, não quer dizer que, nossa, eu preciso então subir num altar aqui, numa situação que ela tenha, que eu consiga falar para o mundo inteiro. Não, não é isso não. Quando a gente fala coletividade, lógico, a nossa primeira coletividade, onde que é? É na família. É desconhecer por completo a natureza humana, desconhecer por completo os objetivos que nós estamos num mundo como esse, qual o significado de estarmos num mundo como esse, se a gente não levar em consideração isso aqui, ó. Os aprendizados, ensinamentos que a todo momento nós temos. E imaginar que o bem, que as coisas boas realmente, elas sejam fruto apenas de situações que materialmente falando, novamente, materialmente falando, sejam ali tranquilas, é desconhecer o mundo que a gente vive. Porque, vamos pensar um pouquinho. Conhecemos bem o mundo que a gente vive. Há uma série de conflitos. E por que, levando em consideração isso aqui, levando em consideração a ideia de Deus, por que isso é permitido? Por que isso existe? Não é uma pergunta desafiadora, no mínimo? A gente para pensar, mas por que o mundo é desse jeito? Olhando materialmente, não faz sentido. E é isso que leva muitas pessoas, inclusive, a duvidar. Veja, as pessoas que duvidam da existência do Criador, dentro de uma lógica material, tem a nossa razão da lógica material. Olha como é que está o mundo. Agora, vamos fazer uma outra análise, então. Uma análise espiritual. A forma mais simples possível. Vou dar um outro exemplo aqui, envolvendo crianças, parece que quando a gente pensa nas crianças, as coisas são mais simples. Imagina a gente chegar numa escolinha, uma escola infantil, nas crianças, pré-escola. Tem lá as tias, os alunos indo para lá, para cá as crianças, pulando, correndo, brincando lá no parquinho, no playground, olhando de fora. O que a gente olha daquilo? Nossa, coitada dos professores, é um completo caos aquilo. Não parece isso? As crianças correndo e pulando para cá? E para a professora? Aquela que está ali, atenta, talvez tenha até professores aqui, das escolas infantis, de creche, tem uma creche, não vai longe, né? A creche aqui, tenho certeza, chamar ali as tias, a gente olhar, chegar num dia ali, se o coelho chegar bem cedo, deve acontecer isso, olhar aquela criançada pintando, nossa, coitada. Mas para uma boa professora, uma boa educadora, bom educador, a criança está pulando, parece que está pulando, parece que está correndo, para ela o que é? Está desenvolvendo as suas habilidades motoras. Mas está gritando, está aí, um está puxando para cá, vem outro, não, vamos parar aqui. O que eles estão fazendo? Aprendendo a administrar conflitos. O fenômeno é o mesmo, o acontecimento é o mesmo. O que muda? É o jeito de ver isso. É por isso que nós colocamos aqui. Quando a gente olha as situações do mundo do ponto de vista espiritual, muda. Não é que a gente está falando, está certo. Não é. É óbvio, que há coisas, e há muitas coisas a serem melhoradas. Mas do ponto de vista dessas coisas aqui, do aprendizado, do ensinamento, essa via de mão dupla ali, elas estão acontecendo. Poderia acontecer de outras maneiras? É claro que poderia acontecer.
Mas aí vem a liberdade que Deus concede, não apenas a cada um de nós, mas por consequência, para todos nós. Veja, essa ideia da liberdade é muito interessante. O mundo chegou no ponto que chegou, certamente por vários fatores. Um deles foi porque a sociedade achou por bem esse caminho. E foi permitido por Deus? Se eu achar que não foi, eu seria obrigado a concordar que nós quebramos, desafiamos, mudamos as leis sábias e duradouras que regem o universo. Será que isso é possível? As leis humanas, que não têm um alcance geral, as leis de Deus têm. Então veja que nós temos uma certa liberdade de ação, assim como as crianças também têm uma certa liberdade de ação. Mas sob o olhar atento, isso é importante, mas extremamente importante a gente ter em mente. Sob o olhar atento dos responsáveis. Engana-se por completo quem imagina que um mundo como a Terra está por sua conta. Nós temos sim liberdade, mas há um olhar atento dos responsáveis. E claro, assim nós entendemos, o responsável maior é o Criador. Enfim, pode parecer talvez um certo exagero, mas esse é o olhar espiritual. Novamente, o parquinho, imagine naquelas brinquedotecas. Nossa, tudo revestido para as crianças pularem, correrem, e nenhuma vai se machucar de verdade. Bom, mas aqui na Terra a gente sabe que se machuca. Materialmente é verdade. Nosso corpo, certamente, nosso corpo ele é mortal, ele para de funcionar em algum momento. Mas e nós, como espíritos de verdade que nós somos? Nós, como seres imortais, tem como machucar de verdade, no sentido pleno da palavra, o espírito? Não. É por isso que se fala que a morte não existe. Existe a situação que o corpo orgânico, como uma máquina biológica que nosso corpo é, essa belíssima ferramenta que Deus concedeu a cada um de nós, ele certamente vai ter um fim, como tudo que é material aqui na Terra. Nenhuma máquina dura para sempre. Isso até a nossa ciência já sabe. Mas e nós, seres espirituais? Nós não temos esse perigo. Esse é o recado. Esse é um dos aspectos que o Espiritismo vem esclarecer a humanidade. Que nós somos espíritos. O que significa ser um espírito? Há momentos, só para a gente fazer um rápido parênteses aqui, no nosso objetivo principal, mas, enfim, me parece que cai bem agora aqui. Nós temos uma única vida, nossa vida espiritual, que por motivos muito bem estabelecidos, há momentos que nós somos convidados, vamos dizer assim, a conviver juntos aqui no mundo material. Estamos encarnados, como aqui agora. E há momentos também, com bons motivos, que nós somos convidados a retornar. Vamos colocar assim para ficar mais fácil, para a gente entender. Retornar ao mundo dos espíritos. Falar retornar, que aí depende do ponto de vista, né? Posso imaginar que eles retornam para cá, a gente retorna para lá. É um intercâmbio, na verdade, entre essas duas situações pela qual o espírito humano passa. A encarnada e a desencarnada. E tudo isso para um único objetivo: oferecer as melhores condições para cada ser nesse planeta, não importa se está encarnado, não importa se está desencarnado. Veja que não é o nosso corpo biológico que nos faz seres humanos. Nós somos seres humanos porque somos espíritos, criados por Deus, os espíritos, os seres inteligentes da natureza. Assim que os espíritos apresentaram isso para Kardec. Nosso corpo ele é uma consequência disso, uma ferramenta que Deus nos fez, que Deus nos colocou. Então, todas essas situações têm um único objetivo: favorecer isso aqui, o aprendizado geral, por meio do convívio. E o bem, talvez agora, a gente consiga estabelecer, entender, de uma forma um pouco mais clara
o que seja o bem. É quando esse aprendizado acontece. Quando a gente entende o nosso papel perante o universo, ou perante as demais pessoas, e o papel das demais pessoas perante a gente. Quando a gente sabe de verdade quais são os nossos limites e quais os limites do nosso próximo. Não tem aquele ditado antigo, que eu vou lembrar ele direitinho agora, onde é que termina o nosso direito? Não é quando começa o direito da outra pessoa? Se a gente não fizer isso, eu vou usar duas palavras bem parecidas, um joguinho de palavras para ficar fácil. Quando nós fizermos isso bem, o bem não vai existir de verdade? É isso mesmo. Quando o bem, ele nasce naturalmente dessas indas e vindas, dessas experiências que nós temos de verdade, uns com os outros. Aí nós vamos ser capazes de entendermos realmente quem nós somos, o que realmente nós precisamos, o que realmente nós podemos colaborar para as pessoas, vamos entender claramente o que as demais pessoas precisam de verdade, e aí essas trocas, essas indas e vindas, o bem, que é até difícil colocar em palavras o sentimento, né? Aquilo que a gente vive no dia a dia, mas o bem vai brotar naturalmente. É isso que é o bem, é fazer isso bem. Não é à toa, né, que tem uma questão no Livro dos Espíritos, me lembrei dela, me parece que ela cai bem também. Estou usando várias vezes o bem, obviamente para marcar. Cai bem aqui. Quando o Kardec pergunta lá para os Espíritos, olha, mas como é que eu faço para viver bem? Não é bem com essas palavras, mas algo parecido com isso. Como é que eu faço para ter uma vida tranquila aqui na Terra? E aí quem responde é o Santo Agostinho, um espírito, uma personagem histórica famosa, né? Ele lembra, olha, vou dar o meu exemplo, vou dar aquele que funcionou comigo. E ele começa a contar, então, né, que todo fim do dia ele parava e pensava o que ele tinha feito, ou seja, ele está olhando para ele. E é um convite, a gente olhar para nós. Conhecer, e aí ele fala, é o conhecimento de si mesmo. Eu pensava naquilo que eu fiz para as pessoas, como é que elas reagiram, se eu poderia fazer de outro jeito. E aí, ainda ele continua, e aí que eu consegui as respostas para ter uma vida tranquila, uma vida boa sobre a Terra. Não tem segredo. Tem esforço, é claro, é evidente. Talvez essa sequência de questões aqui a gente pode ir juntando aqui. Quando a gente vai fazendo essas perguntas para a gente mesmo, a gente vai descobrir que tem coisas que nós já sabemos. Porque não é a primeira vez que nós pisamos aqui nesse planeta. Já passamos várias vezes. Então há coisas que nós já sabemos por nossa própria experiência. Isso nasce então, mas como é que a gente vai saber isso? Procurando a gente conhecer a nós mesmos. O Santo Agostinho deu um exemplo dele. Ele, antes de dormir, fazia essa análise. A gente pode fazer isso quando achar melhor. Agora, e quando chega à conclusão que, nossa, mas teve aquela situação no trabalho, em casa, na escola, eu não soube como reagir àquela situação e ainda não sei. Tudo bem. Tem coisas que eu sei. Isso igual parece aquela propaganda de cartão de crédito, né? Para todas as outras, podemos contar com a experiência das demais pessoas. É um aprendizado incessante. E o bem, ele nasce justamente disso. As coisas boas que nós produzimos. Para resumir a história. A nossa evolução não é... Perdão. A nossa evolução é individual. Só depende de nós mesmos. Agora, não quer dizer que esse processo é solitário. Deus criou cada um de nós e colocou a gente para viver uns com os outros, em sociedade. Os aprendizados, os ensinamentos, o bem que nasce naturalmente disso. E parece que essa uma das frases que resume bem o porquê de nós estarmos
aqui, agora, nesse instante, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, num planeta como esse. E talvez aqui para fechar, um outro resumo, uma outra forma de entender, o bem, talvez, é tudo aquilo que no curso do tempo, mesmo que eu não esteja enxergando agora, mas nós somos espíritos e temos realmente uma longa caminhada, uma belíssima caminhada pela frente, então aqui no curso do tempo irá produzir a aproximação das pessoas, aquela aproximação verdadeira, baseada na justiça, no amor e na caridade. Muito obrigado pela atenção.